Bom dia, amigos e companheiros de Del Espírita. Sejam todos bem-vindos. Agora que conhecemos um pouco de como surgiram as obras básicas, vamos conhecer um pouco mais desse livro que relata a existência de um outro mundo na Terra. Um mundo novo, porém, não mais tido como sobrenatural, e sim uma realidade que interpenetra o nosso, muito mais do que possamos imaginar. Instrutores do mundo espiritual vêm nos colocar que a quantidade de espíritos desencarnados que convivem conosco em nosso dia a dia é 4, 5 vezes maior do que a população de encarnados. Vamos aprendendo aos poucos que não estamos sozinhos nunca. Esse mundo compõe-se daqueles que são chamados de mortos, mas para nós espíritas não estão mortos, apenas estão livres do corpo físico, a que chamamos desencarnados. Uma vez que fomos criados por Deus, nós tivemos um princípio, passaremos pela vida e vamos desencarnar. Nós vamos voltar ao mundo espiritual. O que morrerá será somente o nosso corpo físico. O nosso espírito, a nossa individualidade permanecerá, seguindo para o plano espiritual e dando continuidade, Uma vez que fomos criados por Deus, tivemos um princípio, um começo, porém não morreremos, não somos eternos, somos espíritos imortais, que têm um princípio e não terão um fim. Apenas mudamos da vida material para a vida espiritual. Não tem nada de sobrenatural nisso, Não tem nada de fantástico. Vencendo a resistência da ciência, com o passar dos anos, a ciência vem aceitando cada vez mais a sobrevivência do espírito à morte do corpo carnal. Esse livro vem nos mostrar a realidade não mais com afirmações fantásticas, e sim nos mostrando que cada vez mais a natureza não dá saltos. Ninguém planta uma semente hoje para colher o seu fruto amanhã. Esse é o papel do Espiritismo, descortinar um pouco mais da criação do mundo, milagres, predições, através do seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, nos colocando de maneira sensata, sem dogmatismos nem fenomenismo paranormal. Vejamos bem, uma vez que nós definimos que o espírito não morre, que ele apenas desencarna, que ele passa a viver no mundo espiritual, o Espiritismo nos coloca a comunicação espírita, que é permitido a comunicação do outro lado para conosco, através dos médiuns espíritas, colocar as mensagens do plano espiritual. O Espiritismo não criou isso, não criou a mediunidade. A mediunidade, ela existe de todo sempre. O Espiritismo apenas vem colocar de maneira sensata, de maneira ordeira, que o trabalho na comunicação mediúnica, ele tem que ser feito com muito respeito, com muito amor, com muito carinho, porque trata-se de pessoas, de espíritos, de individualidades que não estão mais presentes. E através do Espiritismo, hoje nós estamos conseguindo entender melhor esses fenômenos de separação do corpo, porque nós somos constituídos por 3 partes, O nosso corpo, que é a parte física, o nosso espírito, que é a parte inteligente, e o nosso perispírito, que é um laço semimaterial que une o espírito à matéria enquanto encarnado. Enquanto estamos livres, enquanto estamos vivos, esse perispírito está unindo o corpo à matéria. A partir do momento que nós desencarnamos, esse perispírito se rompe do corpo físico e fica jungido ao espírito, onde ocorre a morte do corpo físico. Esse espírito continuará vivo e no plano espiritual. E através dos médiuns,
eles vêm trazendo as mensagens de como se dá a relação do outro mundo, como é o do outro lado. E esse livro vem nos colocar explicações, né, de maneira sensata, com raciocínio lógico, as explicações de tudo isso que nós falamos. Lá no princípio, quando nós falamos de milagres, da origem dos milagres, das predições, ele vem nos explicar de maneira ordenada, de maneira simples, de maneira objetiva, toda essa transição do plano material para o plano espiritual. A vida continua. Como eu falei agora há pouco, nós tivemos um princípio, fomos criados por Deus. O nosso conhecimento só cresce dia a dia. Né? Cada vez mais nós vamos progredindo. Ninguém fica parado no universo. Nós passamos por uma eras primitivas. Hoje estamos em expiações e provas, no segundo estágio. Chegaremos em breve ao mundo de regeneração, onde a dor se fará menos presente. Então, para isso, precisamos nos preparar para tudo isso. E Kardec vem nos colocar a tese de revelação constante, né? Que não há medida para o conhecimento. E à medida que vamos conquistando esses conhecimentos, vamos entendendo melhor verdades que antes não aceitávamos. Em A Gênese, vamos descobrir que à medida que a ciência evolui, a ciência material avança, ela vai nos capacitando a receber mais informações do plano espiritual. À medida que nós vamos adquirindo mais conhecimento da ciência, nós vamos recebendo melhor essas colocações do plano espiritual. É o que Jesus falava quando algumas perguntas eram feitas a ele. Eu ainda tenho muito para vos falar, mas ainda vocês não têm ouvido de ouvir. Não é que nós não tínhamos ouvido de ouvir, é que ainda nós não tínhamos o conhecimento necessário para entender tudo aquilo. E aos poucos, vamos abrir novos horizontes de entendimento para aceitar esses fenômenos com outros olhos, colocando o indivíduo sempre como idealizador de suas vitórias ou de suas derrotas, sempre dependendo do teor de suas escolhas, uma vez que a bondade do Pai lhe confere o dom do livre-arbítrio. O plantio é livre, a colheita não tem como escapar, é obrigatória. Com essa nova proposta de ciência, precisamos estar com o foco voltado sempre à razão, como o trabalho de Kardec, que sempre seguiu uma linha de raciocínio metódico, visando a renovação cultural na base de uma concepção unitária do conhecimento. A propagação dessa nova linha de raciocínio depende muito de nós, estudiosos e trabalhadores da seara, sempre voltados à propagação e divulgação da doutrina espírita, para não nos deixarmos levar por entusiastas ou fanáticos que desejam colocar essa ideia com proselitismo, não respeitando, como dissemos agora atrás, do respeito que devemos ter com a fé das outras doutrinas, e tampouco confiar em pretensas revelações mediúnicas de espíritos e médiuns e vigilantes, pois esses instrumentos que deveriam estar trabalhando para o bem, tanto de encarnados quanto desencarnados, ficarem cegos por fanatismo ou orgulho. Esses são mais perigosos à propagação da doutrina do que seus próprios adversários. Que saibamos sempre trabalhar para o bem de maneira simples, humilde, sem alardes, para nos colocarmos em posição de estarmos vigilantes para possíveis deturpações dos invigilantes, transformando o Espiritismo em porto seguro para uma nova civilização que está se despontando no horizonte. Precisamos estudar o Pentateuco Espírita para sermos instrumentos cada vez mais eficazes no trabalho de divulgação da doutrina, bem como entender o aspecto do problema, do destino e da dor.
Tenham todos um excelente dia. Muito obrigado.